Bem, muitas mães me questionam como fica a questão de amamentação e introdução de novos alimentos. A gente sabe que a introdução alimentar ela deve ser feita quando o bebê faz 6 meses de vida, mas primeiro a gente tem que entender que tudo isso será uma grande novidade, tanto para o bebê quanto para a mamãe, e que a gente não deve achar que vai ser tudo lindo, maravilhoso e que no primeiro dia o bebê vai comer tudo e que vai ser incrível e que ele não vai querer mamar nunca mais, gente. Não é bem assim. Tem bebê que come tudo no primeiro dia, tem bebê que demora, é um processo. O bebê vai aprender, ele não sabe ainda como que vai ser a mastigação, como que ele vai fazer para se alimentar, portanto a gente tem que ter muita calma. Eu particularmente sou super a favor de BLW, como vocês sabem, e também do método de introdução alimentar participativa, porque dessa maneira a criança se alimenta sozinha, tem o ritmo próprio, as mães se aproximam muito do bebê nessa fase, porque também tem a questão da volta ao trabalho. Então é muito importante estar perto do pediatra ou do nutricionista, ou dos dois que vão fazer esse processo, tirar todas as dúvidas, receber a orientação adequada e fazer o processo seguindo os seus instintos também, porque toda mãe sabe o que é o melhor ali para o seu bebê, né? Em relação à manutenção do aleitamento materno, a gente sabe que tem bebê, né, que aceita super bem as primeiras frutinhas, os primeiros legumes, as carninhas que a gente vai oferecendo e mantém a mamada normal ou acaba fazendo maiores intervalos ou até não, segue o ritmo de livre demanda. Mas também a gente sabe que tem outros bebezinhos que têm um pouco de recusa inicial dos alimentos e mantém o nível de mamada normal, que gera um pouco de desespero nas mães, nas famílias, né? Então a gente sempre fala, gente, calma, o bebê vai comer, não se desespera. A introdução alimentar é um processo. O leite materno é o principal alimento do bebê até ele ter 1 ano. Então a introdução alimentar é iniciada aos 6 meses, mas não significa que de cara ele já vai entrar nesse processo comendo. Tudo é uma questão de ir se familiarizando, é tudo uma grande novidade, a gente vai adequar tudo isso junto com a mamãe e o bebê, tá bom? A gente também tem que ficar atento na importância dessa mãe estar segura nessa fase, estar tranquila. A gente sabe que existem toda essa questão da volta ao trabalho ou de estar eventualmente se ausentando, fora a insegurança da introdução alimentar, se ela vai dar certo ou não, enfim. E com isso, o próprio organismo da mãe pode entender que teve um pouco de desajuste nessa demanda e a produção láctea, gente, ela vai se ajustando de acordo com a demanda da criança, tá bom? Tem mãe que pode ficar com a mama mais cheia em alguns intervalos, isso é natural, então ela pode aproveitar isso para fazer o seu estoque de leite, para fazer os momentos de ordenha. As massagens também são super indicadas antes de oferecer para o bebê. O importante é que a gente evite esses engurgitamentos mamários excessivos para que não atrapalhe a alimentação, tá bom? É, o bebê mamar antes, durante ou depois da refeição é totalmente ok, liberado, não vai atrapalhar em nada a absorção dos nutrientes, dos alimentos, não tem problema nenhum, tá bom? Não atrapalha a absorção do ferro, como muita gente acha, então a gente pode ficar tranquilo quanto a isso, deixa seu bebezinho mamar da maneira que ele quiser. Então, às vezes a gente chega em casa, ele está comendo, o bebê só falta pular no seu colo para mamar. Então, a gente pode manter a livre demanda mesmo com a introdução alimentar, viu, gente? Não tem problema nenhum. Tanto durante o dia quanto na madrugada, segue o livre demanda, a livre demanda. A gente sabe que os desmames antes de 1 ano são considerados precoces, então a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Então, se a mãe vai voltar ao trabalho antes dos 6 meses, a introdução alimentar, ela não precisa ser antes disso, tá bom, gente? A gente sabe que a amamentação, ela deve ser exclusiva até então esse período, que o leite materno é o principal alimento do bebê até ele fazer 1 ano de idade. Então, a introdução alimentar vai ser um processo.
O leite materno está aí para garantir com que o sistema imunológico do bebê fique mais forte, protege o bebê de infecções, de alergia, e ele é totalmente perfeito para o desenvolvimento do bebê, tá bom? Em casos muito de exceção, a gente indica a introdução alimentar, mas às vezes bem um pouquinho antes, ali com 5 meses e meio, às vezes o bebê está pronto, já senta, é uma coisa que tem que ser discutida muito de perto com o pediatra do bebê, ou o nutricionista, ou os dois que acompanham o bebezinho, então a gente tem que ter bastante calma nessa hora, tá bom? Lembrar que os bebezinhos prematuros, a gente deve usar a idade gestacional corrigida. Então, às vezes o bebê faz 6 meses cronológico, mas ele não tem 6 meses de idade corrigida, então não é o tempo ainda, a gente tem que ver isso direitinho. Então, tem que se adequar individualmente, tá bom? A gente sabe que no nosso país a gente tem que acabar voltando ao trabalho antes, né, gente? Então, em muitos casos, a gente tem que garantir a amamentação exclusiva até os 6 meses de vida através de ordenha de leite materno, fazendo o congelamento, armazenamento adequado. A gente fez um outro módulo somente de ordenha e armazenamento, com todas as dicas, quanto tempo que esse leitinho pode ficar guardado na geladeira, tudo, e vocês vão poder ter oportunidade de assistir isso e tirar todas essas dúvidas, tá bom? Então, nos primeiros dias da introdução alimentar, a gente observa que é muito importante que a mãe acabe fazendo rodenhas mais frequentes, caso ela esteja ali mais perto do bebê, trabalhe meio período, porque pode ser que caia um pouquinho a demanda, ou pode ser que não. Você vai sentindo e aproveita esse momento então para armazenar ali um pouquinho mais de leite, tá bom? Mas como eu falei, continuar oferecendo em livre demanda é o mandatório antes, durante e depois da introdução alimentar, tá bom, gente? A autorregulação da lactação, ela vai acontecer, então vai tudo dar certo. Bem, algumas coisas importantes para a gente pontuar. Alguns bebezinhos, eles podem passar a acordar mais à noite depois que a mãe volta ao trabalho, e isso é normal. O bebê está com saudade, né? E ele pode ficar com vontade de mamar mais tempo à noite e mamar com mais frequência, porque vocês passaram ali o dia todo separados, então segue também a mesma rotina, não tem problema nenhum, tá bom, gente? Então ele pode estar comendo durante o dia e mamando durante a noite e a madrugada livremente. Não existe isso de fazer pausas noturnas, nada disso, tá bom? Eu sei que antes dos 6 meses a gente já vê que o bebê vê a gente comendo, né? Quer pegar, quer botar na boca, tudo. Mas na verdade, o que ele observa é que a gente não coloca nada na boca. Mas ele sim, né? Tudo que ele quer, ele põe na boca. Então ele fica curioso para saber o que que a mãe, o pai dele, a avó, os tios, ali a família, tá levando à boca. Então isso nada mais é do que uma curiosidade. Então a gente tem que ficar atento e reforçar com a família da gente que o bebê, o ideal é que ele seja amamentado até os 6 meses e que a introdução alimentar seja feita com muita tranquilidade, com muita calma e que a gente consiga fazer com que esse processo seja tranquilo. O bebê que se interessa pela comida, um bebê que explora a comida, que põe a mão na comida, que leva à boca, ele mastiga, ele sente a textura, é um bebê que come melhor. Então, só ficar empurrando comida com a colher na boca do bebê e não deixar ele explorar, não deixar ele se sujar, pode acabar fazendo com que esse bebê seja mais seletivo ou tenha um pouco mais de distanciamento com a comida. Então, gente,
é muito importante com que a gente crie uma relação de amor do nosso bebezinho com a comida. Mesmo que suje mais, então essa é uma dica muito importante na hora que você vai fazer a introdução alimentar. Às vezes ele faz mais sujeira do que come, mas essa sujeira é super importante, tá bom? Em relação à parte da introdução e os sucos, isso é muito polêmico, né? A gente já sabe que não existe necessidade do bebê tomar suco, que a introdução alimentar ela é feita direto com fruta e todas as outras comidinhas, legumes, verduras, carnes. O bebê pode comer carne, peixe, frango desde o começo, o ovo, não tem restrição alguma e que os sucos de fruta não são mais indicados. De acordo com a Academia Americana de Pediatria, até os 12 meses não é recomendado o suco, né? E depois de 12 meses com quantidades bem restritas. E a Sociedade Brasileira de Pediatria ainda se posiciona com o nosso manual antigo falando que existe uma quantidade pequena, restrita, e que a gente tem que, na verdade, oferecer fruta in natura de preferência. Então, a recomendação é a mesma, gente. Não existe receita de bolo, mas a gente tem que saber que toda a vitamina que o bebê precisa vai estar nos alimentos e vai estar no leite da mãe. Então, essas vitaminas do suco, elas não estão mais importantes ou mais presentes do que no leite materno e nas frutinhas e nos legumes e nas verduras, na carninha ali que ele vai comer, tá bom, gente? Então, isso são coisas que eu gostaria de pontuar com vocês. É, Se informem, estudem, pesquisem. Esse processo é um processo que ele é bem lento, ele é um processo bem gradual. O bebê ele vai comer. Se você estiver tendo alguma dificuldade maior, peça ajuda, mas se tranquilize com a informação mais importante que é que o seu leite ele é o principal alimento dele até ele ter 12 meses. Então a gente tem tempo até lá para fazer com que ele coma de maneira adequada, saudável e segura. Tá bom, gente? Espero ter ajudado vocês. Um grande beijo e se precisarem da gente e quiserem tirar dúvidas, é só procurar a gente nos nossos canais, que a gente está à disposição. Espero que vocês estejam gostando do nosso mini curso que está sendo feito com muito carinho. Um grande beijo. Tchau, tchau.